Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 20 de agosto de 2024, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também um comentário, se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações e você receberá também nosso devocional diário Meditar e Orar. Agora vamos para a leitura sem mais delongas, porque depois da leitura nós vamos parabenizar os aniversariantes. Então vem comigo. Hoje encerraremos o livro de Jeremias, portanto leremos os capítulos 50, 51 e 52. Bora para a leitura. Jeremias capítulo 50. Mensagem acerca da Babilônia. Esta é a palavra que o Senhor falou pelo profeta Jeremias acerca da Babilônia e da terra dos babilônios. Anunciem, proclamem entre as nações, ergam um estandarte e o proclamem, não escondam nada. Digam, a Babilônia foi conquistada, Bel foi humilhado, Marduk está apavorado, as imagens da Babilônia estão envergonhadas e os seus ídolos apavorados. Uma nação vinda do norte a atacará, arrasará sua terra e não deixará nela nenhum habitante. Tanto homens como animais fugirão. Naqueles dias e naquela época, declara o Senhor, o povo de Israel e o povo de Judá virão juntos, chorando e buscando o Senhor, o seu Deus. Perguntarão pelo caminho que leva a Sião e voltarão o rosto na direção dela. Virão e se apegarão ao Senhor em uma aliança permanente que não será esquecida. O meu povo tem sido ovelhas perdidas, os seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram do seu próprio curral. Todos os que a encontram as devoram. Os seus adversários disseram, não somos culpados, pois elas pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, o Senhor, a esperança dos seus antepassados. Fujam da Babilônia, saiam da terra dos babilônios e sejam como os bodes que lhe deram rebanho. Vejam, eu mobilizarei e trarei contra a Babilônia uma coalizão de grandes nações do norte. Elas tomarão posição de combate contra ela e dali a conquistarão. As flechas deles serão como guerreiros bem treinados, que não voltam de mãos vazias. Assim, a Babilônia será saqueada. Todos os que a saquearem se fartarão, declara o Senhor. Ainda que você esteja alegre e exultante, você que saqueia a minha herança, ainda que você seja saltitante como uma novilha solta no pasto, e relinche como os garanhões, a sua mãe se envergonhará profundamente. Aquela que a deu à luz ficará constrangida. Ela se tornará a menor das nações, um deserto, uma terra seca e árida. Por causa da ira do Senhor, ela não será habitada, mas ficará completamente desolada. Todos os que passarem pela Babilônia ficarão chocados e zombarão por causa de todas as suas feridas. Tomem posição de combate em volta da Babilônia. Todos vocês que empunham o arco, atirem nela. Não poupem flechas, pois ela pecou contra o Senhor. Gritem contra ela de todos os lados. Ela se rende, as suas torres caem, os seus muros são derrubados. Esta é a vingança do Senhor. Vinguem-se dela, façam-lhe o mesmo que ela fez aos outros. Eliminem da Babilônia o semeador e o que manuseia a foice na época da colheita. Por causa da espada do opressor, que cada um volte para o seu próprio povo e cada um fuja para a sua própria terra. Israel é um rebanho disperso, afugentado por leões. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria, e o último a esmagar os seus ossos foi Nabucodonosor, rei da Babilônia. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Assíria. Mas trarei Israel de volta à sua própria passagem.
Ele pastará no Carmelo e em Bazã, e saciará o seu apetite nos montes de Efraim, em Gileade. Naqueles dias e naquela época, declara o Senhor, procurarão pela iniquidade de Israel, mas nada será achado. Procurarão pelos pecados de Judá, mas nenhum será encontrado, pois perdoarei o remanescente que eu poupar. Ataquem a terra de Merataim e aqueles que moram em Pecode. Persigam-nos, matem-nos e separem-nos para a destruição, declara o Senhor. Façam tudo o que ordenei a vocês. Há ruído de batalha na terra e de grande destruição. Quão quebrado e destroçado está o martelo de toda a terra. Quão arrasada está a Babilônia entre as nações. Preparei uma armadilha para você, ó Babilônia, e você foi apanhada de surpresa. Você foi achada e capturada, porque se opôs ao Senhor. O Senhor abriu seu arsenal e trouxe para fora as armas da sua ira, pois o soberano, o Senhor dos exércitos, tem trabalho para fazer na terra dos babilônios. Venha contra ela dos confins da terra, arrombem os seus celeiros, empilhem-na com feixes de cereal, separem-na para destruição, não deixem nenhum remanescente. Matem todos os seus novilhos, que eles desçam para o matadouro. Ai deles, pois chegou o seu dia, a hora de serem castigados. Escutem os fugitivos e sobreviventes vindos da Babilônia, declarando em Sião como o Senhor, o nosso Deus, se vingou, como se vingou do seu templo. Convoquem flecheiros contra a Babilônia, todos aqueles que empunham o arco. Acampem-se todos ao redor dela, não deixem ninguém escapar. Retribuam a ela conforme os seus feitos, façam com ela tudo o que ela fez, porque ela foi arrogante contra o Senhor, o Santo de Israel. Por isso os seus jovens cairão nas ruas e todos os seus guerreiros se calarão naquele dia, declara o Senhor. Veja, estou contra você, ó arrogante, declara o soberano, o Senhor dos exércitos, pois chegou o seu dia, a sua hora de ser castigada. A arrogância tropeçará e cairá, e ninguém a ajudará a se levantar. Incendiarei as suas cidades e o fogo consumirá tudo ao seu redor. Assim diz o Senhor dos exércitos. O povo de Israel está sendo oprimido e também o povo de Judá. Todos os seus captores os prendem à força, recusando deixá-los ir. Contudo, o Redentor deles é forte. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará descanso à terra, mas inquietação aos que vivem na Babilônia. Uma espada contra os babilônios, declara o Senhor, contra os que vivem na Babilônia e contra os seus líderes e os seus sábios. Uma espada contra os falsos profetas. Eles se tornarão tolos. Uma espada contra os seus guerreiros. Eles ficarão apavorados. Uma espada contra os seus cavalos, contra os seus carros de guerra e contra todos os estrangeiros nas suas fileiras. Eles serão como mulheres. Uma espada contra os seus tesouros. Eles serão saqueados. Uma seca virá contra suas águas. Elas secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas, e eles enlouquecem por causa dos seus ídolos horríveis. Por isso, criaturas do deserto e hiena nela morarão, e as corujas nela habitarão. Ela jamais voltará a ser povoada, nem haverá quem nela viva no futuro. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, declara o Senhor, assim ninguém habitará ali, nenhum homem residirá nela. Veja, um exército vem do norte, uma grande nação e muitos reis se mobilizam desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança, são cruéis e não têm misericórdia. O barulho que fazem é como o bramido do mar, e montam os seus cavalos em formação de batalha para atacar você, ó filha da Babilônia. Quando o rei da Babilônia ouviu relatos sobre eles, as suas mãos amoleceram. A angústia tomou conta dele e dores como as de uma mulher ao dar à luz. Como um leão que sobe da densa floresta do Jordão em direção aos pastos verdejantes, subitamente eu caçarei a Babilônia, pondo-a fora da sua terra. Quem é o escolhido que designei para isso? Quem é como eu que possa me desafiar? E que pastor pode resistir a mim?
Por isso, ouçam o que o Senhor planejou contra a Babilônia, o que preparou contra a terra dos babilônios. Os menores do rebanho serão arrastados, e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. Ao som da tomada da Babilônia, a terra tremerá. O grito deles ressoará entre as nações. Jeremias capítulo 51. Assim diz o Senhor: Vejam, incitarei um espírito destruidor contra a Babilônia, contra o povo de Leb-Camai. Enviarei estrangeiros para a Babilônia a fim de peneirá-la como trigo e devastar a sua terra. No dia da sua desgraça virão contra ela de todos os lados. Que o arqueiro não arme o seu arco, nem vista a sua armadura. Não poupem os seus jovens guerreiros, separem para destruição o seu exército. Eles cairão mortos na Babilônia, mortalmente feridos nas suas ruas. Israel e Judá não foram abandonadas como viúvas pelo seu Deus, o Senhor dos Exércitos, embora a terra dos babilônios esteja cheia de culpa diante do Santo de Israel. Fujam da Babilônia, cada um por si, não sejam destruídos por causa da iniquidade dela. É hora da vingança do Senhor. Ele lhe pagará o que ela merece. A Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou a terra toda. As nações beberam seu vinho, por isso enlouqueceram. A Babilônia caiu de repente e ficou arruinada. Lamentem-se por ela. Consigam bálsamo para a sua ferida. Talvez ela possa ser curada. Gostaríamos de ter curado Babilônia, mas ela não pôde ser curada. Deixem-na e vamos, cada um para a sua própria terra, pois o julgamento dela chega ao céu. Eleva-se tão alto quanto as nuvens. O Senhor nos fez justiça. Venham, cantemos em Sião o que o Senhor, o nosso Deus, tem feito. Afiem as flechas, peguem os escudos. O Senhor incitou o espírito dos reis dos medos, porque o seu propósito é destruir a Babilônia. O Senhor se vingará no seu templo. Ergam o estandarte para atacar os muros da Babilônia. Reforcem a guarda, posicionem as sentinelas, preparem uma emboscada. O Senhor executará o seu plano, o que ameaçou fazer contra os habitantes da Babilônia. Você que vive junto a muitas águas e está rico de tesouros, chegou o seu fim, a hora de você ser eliminado. O Senhor dos Exércitos jurou por si mesmo: com certeza encherei de homens como um enxame de gafanhotos, e eles gritarão triunfantes sobre você. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder. Ele firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem e formam-se nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus depósitos. Esses homens todos são estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. As suas imagens esculpidas são uma fraude, não têm fôlego de vida. Elas são inúteis, objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó não é como essas imagens, pois ele é quem forma todas as coisas, e Israel é a tribo da sua propriedade. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Você é o meu martelo, a minha arma de guerra. Com você eu despedaço nações, com você eu destruo reinos. Com você despedaço cavalo e cavaleiro, com você despedaço carro de guerra e condutor. Com você despedaço homem e mulher. Com você despedaço velho e jovem. Com você despedaço rapaz e moça. Com você despedaço pastor e rebanho. Com você despedaço lavrador e bois. Com você despedaço governadores e oficiais. Retribuirei à Babilônia e a todos os que vivem na Babilônia toda a maldade que fizeram em Sião diante dos olhos de vocês, declara o Senhor. Estou contra você, ó montanha destruidora, você que destrói a terra inteira, declara o Senhor. Estenderei a mão contra você, eu a farei rolar dos penhascos e farei de você uma montanha queimada.
Nenhuma pedra sua será cortada para servir de pedra angular, nem para alicerce, pois você estará arruinada para sempre, declara o Senhor. Ergam um estandarte na terra, toquem a trombeta entre as nações, preparem as nações para o combate contra ela, convoquem contra ela estes reinos, Ararat, Mini e Askenaz. Nomeiem um comandante contra ela, lancem os cavalos ao ataque como um enxame de gafanhotos. Preparem as nações para o combate contra ela, os reis dos medos, os seus governadores, todos os seus oficiais e todos os países que governam. A terra treme e se contorce de dor, pois permanecem em pé os planos do Senhor contra a Babilônia. Desolar a terra da Babilônia para que fique desabitada. Os guerreiros da Babilônia pararam de lutar, permanecem nas suas fortalezas. A força deles acabou, tornam-se como mulheres. As habitações dela estão incendiadas, as trancas das suas portas estão quebradas. Um emissário vai após outro, e um mensageiro sai após outro mensageiro para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade inteira foi capturada. Os vales do rio foram tomados, a vegetação, os pântanos foi incendiada, e os soldados ficaram aterrorizados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha da Babilônia é como uma eira no período em que é pisada e aplanada. A época da colheita logo chegará para ela. Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou-nos, lançou-nos em confusão, fez de nós um jarro vazio. Tal como uma serpente, ele nos engoliu, encheu o seu estômago com as nossas iguarias e então nos vomitou. Que a violência cometida contra a nossa carne esteja sobre a Babilônia, dizem os habitantes de Sião. Que o nosso sangue esteja sobre aqueles que moram na Babilônia, diz Jerusalém. Por isso, assim diz o Senhor: vejam, defenderei a causa de vocês e os vingarei. Secarei o seu mar e esgotarei as suas fontes. A Babilônia se tornará um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais, objeto de pavor e de zombaria, um lugar onde ninguém vive. O seu povo todo ruge como leõezinhos, rosnam como filhotes de leão. Quando estiverem com calor, prepararei um banquete para eles e os deixarei bêbados, para que fiquem bem alegres e então durmam e jamais acordem, declara o Senhor. Eu os farei descer como cordeiros para o matadouro, como carneiros e bodes, como Sesaque será capturada, como o orgulho de toda a terra será tomado. Que horror! A Babilônia será entre as nações. O mar se levantará sobre a Babilônia, as suas ondas agitadas a cobrirão. As suas cidades serão arrasadas, tornando-se uma terra seca e deserta, uma terra onde ninguém mora, pela qual nenhum homem passa. Castigarei Bel na Babilônia e o farei vomitar o que engoliu. Castigarei Bel na Babilônia e o farei vomitar o que engoliu. As nações nunca mais acorrerão a ele, nem ficará de pé o muro da Babilônia. Saia dela, meu povo. Cada um salva a sua vida da ardente ira do Senhor. Não desanimem, nem tenham medo quando ouvirem rumores na terra. Em um ano virá um rumor e no ano seguinte outro rumor. Rumor de violência na terra e de governante contra governante. Portanto, certamente vem dias quando castigarei as imagens esculpidas da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos jazerão no meio dela. Então o céu e a terra e tudo o que existe nelas gritarão de alegria por causa da Babilônia, pois do norte destruidores a atacarão, declara o Senhor. Da mesma forma, a Babilônia cairá por causa dos mortos de Israel, assim como os mortos de toda a terra caíram por causa da Babilônia. Vocês que escaparam da espada, saiam, não permaneçam. Lembrem-se do Senhor em uma terra distante e pensem em Jerusalém. Vocês dirão: estamos envergonhados, pois fomos insultados e a vergonha cobre o nosso rosto, porque estrangeiros entraram nos lugares santos do templo do Senhor. Portanto, certamente vem dias, declara o Senhor, em que castigarei as suas imagens esculpidas
e por toda a sua terra os feridos gemerão. Mesmo que a Babilônia chegue ao céu e fortifique no alto a sua fortaleza, enviarei destruidores contra ela, declara o Senhor. Vem da Babilônia o som de um grito, o som de grande destruição, vem da terra dos babilônios. O Senhor destruirá a Babilônia, ele silenciará o seu grande ruído. Ondas de inimigos avançarão como grandes águas, o rugir das suas vozes ressoará. Um destruidor virá contra a Babilônia, os seus guerreiros serão capturados e os seus arcos serão quebrados. Pois o Senhor é um Deus de retribuição, ele retribuirá plenamente. Embebedarei os seus líderes, os seus sábios, os seus governadores, os seus oficiais e os seus guerreiros. Eles dormirão para sempre e jamais acordarão, declara o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o largo muro da Babilônia será desmantelado e as suas altas portas serão incendiadas. Os povos se exaurem por nada e o trabalho das nações não passa de combustível para as chamas. Esta é a ordem que o profeta Jeremias deu ao responsável pelo acampamento, Seraías, filho de Nerias, filho de Maséias, quando ele foi à Babilônia com Zedequias, rei de Judá, no 4º ano do seu reinado. Jeremias escreveu em um rolo todas as desgraças que sobreviriam à Babilônia, tudo o que foi registrado acerca da Babilônia. Ele disse a Seraías: quando você chegar à Babilônia, tenha cuidado de ler todas as palavras em alta voz. Então diga: ó Senhor, tu disseste que destruirás este lugar, para que nem homem, nem animal vivam nele, pois ficará em ruínas para sempre. Quando você terminar de ler este rolo, amarre nele uma pedra e atire-o no meio do Eufrates. Então diga: assim Babilônia afundará para nunca mais se erguer, por causa da desgraça que trarei sobre ela, e o seu povo cairá. Aqui terminam as palavras de Jeremias. Jeremias, capítulo 52. A queda de Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Amutal, filha de Jeremias, e era de Libna. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, tal como fizera Jeoaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para longe da sua presença. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Acamparam fora da cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. No 9º dia do 4º mês, a fome na cidade tinha se tornado tão severa que não havia comida para o povo da terra. Então o muro da cidade foi rompido. O rei e todos os soldados fugiram. Saíram da cidade de noite pela porta entre os dois muros, na direção do jardim real, embora os babilônios estivessem ao redor da cidade. Foram na direção da Arabá, mas o exército babilônio perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas planícies de Jericó. Todo o seu exército se espalhou dele e se dispersou, e ele foi capturado. Ele foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, na terra de Amate, o qual lhe pronunciou a sentença. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos olhos deste e também matou todos os nobres de Judá. Então mandou cegar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze e o levou para a Babilônia, onde o manteve na prisão até o dia de sua morte. No 10º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda que servia ao rei da Babilônia, foi a Jerusalém, incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Todo o exército babilônio que acompanhava o comandante da guarda derrubou todos os muros ao redor de Jerusalém. Nebuzaradã, comandante da guarda, deportou para a Babilônia alguns dos mais pobres e o povo que restou na cidade, com o restante dos artesãos
e os que passaram para o lado do rei da Babilônia. No entanto, Nebuzaradão, comandante da guarda, deixou para trás alguns dos mais pobres da terra, a fim de que trabalhassem nas vinhas e nos campos. Os babilônios destruíram as colunas de bronze, os suportes e o tanque de bronze que estavam no templo do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram as panelas, as pás, os cortadores de pavio, as bacias de aspersão, as vasilhas e todos os utensílios de bronze utilizados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou as pias, os incensários, as bacias de aspersão, as panelas, os candelabros, as tigelas e as bacias usadas para a oferta derramadas, todos eles feitos de ouro e de prata. O bronze tirado das 2 colunas do mar, dos 12 touros de bronze, debaixo dele e dos suportes que o rei Salomão fizera para o templo do Senhor. Era tanto que não podia ser pesado. Cada uma das colunas tinha 18 côvados de altura por 12 côvados de circunferência. Cada uma tinha 4 dedos de espessura e era oca. O capitel de bronze no alto de uma coluna tinha 5 côvados de altura e era decorado com uma fileira de romãs de bronze ao redor, tudo de bronze. A outra coluna com as suas romãs era igual. Havia 96 romãs nos lados da peça entrelaçada ao redor. Havia 100 romãs no total. O comandante da guarda levou como prisioneiros Seraías, o sumo sacerdote, Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Dos que ainda estavam na cidade, ele levou o oficial responsável pelos homens de combate e 7 conselheiros reais. Também levou o secretário, o principal líder responsável pelo alistamento militar no país, e 60 homens do povo da terra que foram encontrados na cidade. O comandante Nebuzaradão os prendeu e os levou ao rei da Babilônia em Ribla. Lá em Ribla, na terra de Amate, o rei mandou executá-los. Assim Judá foi para o exílio, para fora da sua terra. Este é o número dos que Nabucodonosor levou para o exílio. No 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, 832 de Jerusalém. No seu 23º ano, 745 judeus levados ao exílio por Nebuzaradã, comandante da guarda imperial. Foram ao todo 4.600 judeus. Joaquim é liberto. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, ele tirou Joaquim, rei de Judá, da prisão no 25º dia do 12º mês. Tratou-o com bondade e deu-lhe o lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Assim Joaquim deixou as suas vestes de prisão e pelo resto da vida comeu à mesa do rei. Diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu uma pensão regular do rei da Babilônia. Então é isso aí, meus queridos e queridas. Encerramos por hoje nossa leitura, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64:4. Agora vamos comigo ali parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá? Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 20 de agosto de 2024. Parabéns aos casais completando mais um ano de casados. E parabéns também aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Parabéns ao Guilherme da Silva, lá de Pochorel, Mato Grosso. Parabéns a Eliene Oliveira, de Rondonópolis, Mato Grosso. Parabéns ao Flávio Felite, lá de Uberlândia, Minas Gerais. Parabéns ao Edzel Maurício, lá de Monte Carmelo. E parabéns a Gabriela Matos, de Cuiabá, Mato Grosso. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que Deus realmente os enriqueça com suas bênçãos maravilhosas. Por isso eu quero orar por vocês, para que essas bênçãos de Deus sejam derramadas sobre vocês. Vai ser nossa oração. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por conceder ao Guilherme, à Eliene, ao Flávio e ao Edzel e à Gabriela Matos mais um ano de vida. Obrigada, Senhor, também por conceder aos demais aniversariantes mais um ano, aos casais mais um ano de casados e os bebezinhos mais um mês de vida.
Pai querido, nossa oração neste dia é para que o Senhor os abençoe grandemente, derramando sobre eles muito amor, muita paz, muita alegria, muita harmonia, muita sabedoria, muita saúde, muita prosperidade, muitas felicidades e muitos anos de vida. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Por isso, nosso rogo é que o Senhor haja, Senhor, na vida desses aniversariantes deste dia e que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos